Bom dia, bom dia. Mais um dia de Devocional Lioness. Bom dia para as minhas amigas que estão aqui na sala. Bom dia para quem vai chegar depois e assistir pelo YouTube, né? A gente sempre faz essa apresentaçãozinha porque fica gravado, né? Nós começamos esse projeto semeando o Devocional Plenitudes e nos desafiamos a escrever o Devocional Lioness. Então, se você ainda não conhece esse projeto, vem fazer parte dele. Nós somos um grupo com mais ou menos 300 mulheres. Entra gente, sai gente, enfim, de acordo com o tempo de cada um, é que cada um vai viver o que Deus tem para a sua vida. Hoje a gente está no 8º dia de Devocional Lioness. Esse projeto, ele tem... a gente separou em 4 blocos, né? Quando esse livro estiver escrito, é, completamente, for lançado. Então, é a Carlinha falando Me Descobrindo em Cristo, o primeiro bloco de 10 dias. O segundo bloco de 10 dias é a Sabrina falando de corpo, alma, espírito. O terceiro bloco de 10 dias é a Rê falando de mente de Cristo. E o quarto bloco sou eu falando de fé e graça. Então, hoje é o meu segundo dia do meu bloco de 10 dias e a gente já está há oito segundas-feiras, né, fazendo esse devocional com esse grupo. Então, a gente te convida a estar com a gente. Nosso grupo já viveu muitos milagres, muita graça. A gente tem muito testemunho, do que as pessoas têm vivido aqui dentro. E eu estou muito feliz, com esse servir, porque a gente tem servido e tem sido servida também, né? Porque é algo que tem estado muito presente, na minha mente, é exatamente isso. Do que você quer ser servido, primeiro sirva. Então, tudo que você quer receber, primeiro dê. Então, eu acho que a gente tem recebido muita coisa porque a gente tem sentado aqui e servido. Então, eu vou para o segundo dia do bloco de 10 dias de fé e graça, né? Que é a minha parte dentro desse projeto. Então, quem não assistiu ainda, porque aqui a gente sequenciou fazendo uma a cada semana, mas no livro vão ser 10 dias corridos de cada, né? Fazendo essa jornada inteira, desde você se descobrindo em Cristo até você viver a graça dele, ter fé para viver a graça dele sobre você. E aí a gente vai passando por etapas, né? Até nisso o Espírito Santo foi perfeito com a gente, sabe? Porque não é que cada uma esteja num estágio melhor ou pior, é que cada uma está num momento espiritual que reflete mais uma etapa dessa. E talvez essa seja uma jornada gostosa de se viver. O teu primeiro momento, depois você, o teu alinhamento, corpo, alma, espírito, depois você entender que você precisa ter a mente de Cristo, modelar Jesus e para quê? Para que você viva em fé e graça. Então, assim, é lindo até de você conseguir olhar aquela jornada através das pessoas, porque eu creio que Deus tem isso para todas nós. Então, vamos lá. Meu segundo dia de uma jornada de 10 dias, mas aqui a gente está no 8º dia, porque a gente está sequenciando, cada semana uma de nós, Lions, falamos. Então, somos no projeto eu, a Carlinha, a Sabrina e a Renata, né? Então, sempre vem nessa sequência: Carla, Sabrina, Renata e eu. Essa é a sequência que a gente costuma é, trafegar, né? É a jornada que a gente costuma seguir. Eu estou explicando porque tem gente que chega no meio do caminho, quem já está aqui já conhece, mas quem não está, não fica um pouco perdido, ainda não sabe muito bem como que está se dando. Então, eu vou começar a minha leitura. Eu venho contando muito os meus testemunhos. Então, no primeiro dia meu, eu contei como eu me converti e como eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu chamo do CTI da Fé. Quando você acha que não tem mais jeito, a Igreja Universal te ensina que tem jeito para tudo, que o Deus do impossível está lá. Então, eu aprendi muita coisa na Igreja Universal do Reino de Deus. Então,
Hoje eu vou falar experimentando o sobrenatural de Deus. Então eu vou ler, tá, gente? Certo dia, estou no segundo dia, lembra que eu já tenho lá no quarto dia uma sequência que vem depois esse segundo dia meu, tá? Experimentando o sobrenatural de Deus. Certo dia, chegando na igreja para mais um culto, chegando para mais um culto na Igreja Universal para participar da Nação dos 318, na segunda-feira, às 19, o bispo Marcelo lançou uma campanha chamada Monte Gerizim. E o propósito era fazer um sacrifício financeiro para obter bênção. Nós éramos recém-chegados e muito novos na fé, e eu estava comprometido em obedecer às orientações para obter o meu milagre. Não tínhamos dinheiro, acumulávamos 15 milhões em dívidas, mas possuíamos algumas propriedades. Foi então que falei com meu marido para doarmos um terreno que tínhamos no estado do Espírito Santo, onde construiríamos no futuro a sede da filial da nossa empresa. Quando eu falei isso, no mesmo momento ele disse: Você enlouqueceu. Eu perguntei para ele: Esse terreno paga as nossas dívidas? Depois de relutar, ele cedeu e fomos falar com o bispo, na época ainda pastor, que faríamos a doação do terreno para a igreja, e creio que até mesmo ele ficou um pouco desconfiado, porque tínhamos pouco mais de 2 meses de igreja. Comecei a verificar os trâmites para transferência. E no próprio mês do sacrifício financeiro, fechamos um contrato de 12 milhões de reais. Ali começou nossa caminhada para sair das dívidas. Apareceu uma luz no fim do túnel e nossa esperança foi reativada. Hoje, com uma fé madura, sei que Deus não necessita de minhas ofertas e sacrifícios financeiros, e nem de qualquer tipo para me abençoar, mas meu coração quebrantado, entregue e crente de que Deus interviria ao nosso favor, o agradou, e nossa fé subiu como bálsamo para os céus. A fé não tem explicação, não é racional. Quando você, de todo o seu coração, crê, Deus se moverá na sua direção. Que filho pede ao pai e ele não atende? Depois de fechar esse primeiro contrato, fechamos mais 18 milhões em obras naquele mesmo ano e pagamos mais de 12 milhões das dívidas em 10 meses. Foi sobrenatural o que Deus fez em nossas vidas. E até hoje colhemos os frutos de sermos generosos com a casa do Pai e nos colocarmos como coluna nas obras que elevam o nome de Jesus Cristo e difundem o reino e a igreja por toda a terra. O altar nunca fica devendo a ninguém. O versículo que eu escolhi para simbolizar, né, esse momento aqui que eu estou contando para vocês é Mateus 17:20. Ele fala assim: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. No meu olhar humano, realmente o que aconteceu era impossível, né? No meu olhar limitado, o que eu vivi nesse ano de 2016 era impossível. Eu jamais poderia imaginar que eu conseguiria pagar 12 milhões de dívida em 10 meses. Eu não, sabe? Se eu tivesse que fazer uma conta aqui para vocês, porque a gente sempre fica buscando as nossas explicações humanas para o que aconteceu, né? Mas não foi humano o que aconteceu, foi sobrenatural. Foram coisas acontecendo que não estavam no meu planejamento, que eu não planejei. Eu só fui viver a fé. Meu plano era só viver de fé em fé, de glória em glória. E foi assim que aconteceu. Foi assim, eu e o meu marido, a gente fala que a gente não sabe se a gente vai viver um sobrenatural daquele ainda, porque aquele momento foi um momento de ponto de inflexão muito forte na nossa vida. A gente achava que não ia dar certo, a gente achava que não ia conseguir, né? Na força do. Ali foi a nossa entrega total, porque a gente achava que como que a gente vai pagar isso?
Não tem como, não tinha como. Devendo banco, mais de 70 protestos, até o crédito para a gente estava restrito, porque a gente estava com o nome protestado, mas a gente vinha de uma caminhada de tempo de empresa. Então a gente tinha alguma credibilidade com alguns fornecedores que vieram com a gente e que deram crédito, apesar da gente não ter crédito no mercado, e que acreditaram naquele projeto. Enfim, e mesmo com o nome sujo, e isso é para isso é aí que entra Deus, né? Que é para fazer loucas as coisas do mundo. Quem é que vai dar crédito de milhões para uma empresa que está com mais de 70 protestos devendo a banco, devendo a quase quatro bancos, milhões? Quem? E aí Deus mostra que quem faz é Ele, né? Ele coloca a confiança no outro, ele traz as pessoas certas, que foi um pouco do que eu falei no devocional da segunda passada, que quando Deus está operando o milagre dele, ele também começa a te dar provisão. Ele traz as pessoas, ele traz as circunstâncias, ele te coloca, você entra num fluir que não é teu, é um fluir do Espírito Santo que vai te levando, vai te trazendo gente, vai te colocando em ambientes, em lugares que vai te levar para você viver o teu milagre. Então a gente precisa estar com a percepção antenada, ligada, para que você consiga perceber e viver, receber aquilo que Deus está provisionando para você. Porque se você tem uma visão, ela não é tua, ou ela não é só tua. Se você está em Cristo, Cristo está em você, aquela visão foi colocada em você por Ele. E a provisão vai chegar. Então a gente precisa estar pronta para receber essa provisão e vivenciar ela, né? Eu vou já para o Vivendo a Palavra para depois eu ficar à vontade para falar. Vivendo a Palavra. Novamente, me via vivendo o meu Jumanji bíblico. Eu expliquei sobre o Jumanji bíblico que eu aprendi com a pastora Amanda também, que é aquele jogo, aquele filme que tem antigo do Jumanji, que é como se você estivesse vivendo dentro da Bíblia. E eu me sinto hoje vivendo um Jumanji bíblico. O que que é o Jumanji bíblico? Hoje a gente está vivendo Bíblia. Quando a gente conta um testemunho, quando a gente é movido pelo Espírito Santo, quando a gente recebe uma cura, quando a gente recebe um milagre impossível com um sobrenatural que acontece na sua vida, na minha vida, isso é jumanji bíblico. É você viver a Bíblia, é como se você pudesse conversar com os personagens. Agora a gente tem aí sendo introduzido na nossa vida a IA, né? Hoje, ela está no computador. E se você pudesse projetar um momento bíblico e entrar nele? Eu comprei aqueles óculos da Meta, que você coloca e aí parece que você está naquele ambiente. Então, eu já fui na Lua, eu já caminhei com o dinossauro. Imagina você entrar numa cena, num momento que você lê na Bíblia e você fazer parte dele. Então, eu queria despertar a imaginação de vocês, porque a gente vai viver esses momentos. A gente já vive, mas a gente vive só no nosso imaginário. E se a gente pudesse visualizar isso e você pudesse conversar com Jesus, com Abraão, com Davi, com os heróis da fé, com as mulheres da fé, com Maria, e dentro da mentalidade de tudo que está escrito na Bíblia, ela pudesse te contar a versão dela de como aquilo aconteceu. Sabe, assim, parem para pensar o quanto você vive da Bíblia hoje na sua vida. Então vamos lá. Jumanji bíblico é isso, é você vivendo a Bíblia no dia de hoje. Onde cada passo de fé era catapultada para um novo nível de sobrenatural. E via o impossível materializar debaixo do meu nariz. Nem mesmo por um segundo eu duvidava do que Deus poderia fazer para mudar a nossa realidade e a nossa história. Uma nova história Deus tinha para nós. Gente, essa música eu já cantei. Engraçado que eu tô na varanda aqui do quarto do hotel. E aí, quando tocou essa música, como a nossa mente é, eu imediatamente fui catapultada lá para a varanda da minha casa. Quantas noites eu colocava esse louvor durante essa jornada aí do endividamento e da gente achar que não ia pagar? Eu ia para lá e eu
cantava esse louvor olhando para o céu e eu vi o céu estrelado lá no sótão da minha casa, naquela varandinha. E eu não conseguia dormir pensando nas coisas, né? Preocupada na minha humanidade. E eu ia para lá, escutava esse louvor, e esse louvor me fortaleceu muito é, é, nessa minha caminhada aí de sobrenatural de Deus. Hoje, dia de Reis, né? Primeiro dia do ano que a gente faz o devocional e dia de Reis. O que que eu posso pensar sobre isso? Eu nem tinha visto aí quando eu fui olhar no calendário, que era a vez da Rê, depois a minha vez, era dia de Reis. O que que é o dia de Reis? Dia de Reis é quando Jesus, recém-nascido, recebe os três reis magos para ser presenteado. Por quê? Porque o Messias tinha chegado na Terra e tinha uma estrela que os guiou para ir até o menino Jesus lá na manjedoura e o presentear, né? Porque isso é honra, né? O rei chegou e quando o rei chega, você precisa honrar ele, né? Então esses reis foram guiados para presentear o Messias que tinha chegado na nossa terra para nos salvar, né? Quantas coisas dessas assim não fazem parte do nosso cotidiano? Eu falei para vocês já ao longo aqui desses nossos encontros que esse meu ano é o ano da honra. E aí eu vou falar um pouco. Eu gosto muito de falar de fé e graça, mas às vezes a gente precisa pontuar os nossos porquês, né? Por quê que eu elegi, recebi essa palavra? Todo ano, na minha empresa, eu tenho uma palavra regente. Eu elejo uma palavra para reger aquele meu ano. Então, já foi acesso, já foi alinhamento, já foi vitória, já foi expansão. E, de fato, eu acabo vivendo e a empresa acaba vivendo essa palavra ao longo do ano. Isso é tão forte, essa energia gerada, ela é tão forte que ela se concretiza, ela se materializa. E eu falei para vocês que eu estava muito voltada para estudar sobre as gerações, sobre a criação de crianças ao longo das gerações para todos os pilares e áreas da vida, e o nosso ambiente mental. O ambiente da nossa mente materializa, né? A gente vive o que a gente crê primeiro aqui. Então, se você crê que algo vai acontecer, você tem razão, vai acontecer, é bíblico. Se você não acredita em você, você não consegue realizar. Se você acredita em você, você consegue realizar. Então, primeiro lugar que você precisa trabalhar é a tua mente. Crer de todo o seu coração. Crer na sua mente, no seu pensamento. Por quê? Porque isso vai gerar pensamentos e crenças de que você é capaz, de que é possível. Eu não duvidava que Deus ia fazer as coisas na minha vida. E isso é a fé. Se eu olhasse para a minha realidade, nunca eu ia acreditar. Assim, a minha realidade nunca apontou para uma solução. Então, assim, eu tenho níveis de detalhes do que aconteceu comigo nesse sobrenatural que vocês não têm ideia. Coisas que aconteceram que Deus fazia para dizer: eu tô nisso com você. Eu tô nisso com você. Porque, humanamente falando, tem coisas que seriam impossíveis acontecer. E o impossível não é nosso. O impossível é de Deus. Porque Ele gosta disso para mostrar para gente: sou eu que tô nisso. Sou eu que estou fazendo. Não é você, não é a força do seu braço. Então, o que que eu quero trazer para vocês, assim, em termos de consciência mesmo, né? Da fé e da graça. Nesse tempo, eu ainda achava que o que eu fazia era o que promovia o milagre. Ou seja, eu ainda tinha uma mentalidade de achar que era o que eu estava fazendo, que estava trocando com Deus. Eu fazia e aí Deus me respondia. Lógico que Deus estava me respondendo, mas não era o meu dinheiro que eu coloquei no altar, não era não era o meu movimento, mas era a minha fé. Era o eu crer de todo o meu coração, de toda a minha mente. Era eu não duvidar.
Porque a dúvida não é de Deus. A dúvida não é dele. Ele só tem coisas boas. Então, eu sei, hoje tenho consciência numa maturidade espiritual, que Deus não precisa de nada, meu. Eu não preciso fazer nada para que Deus intervenha nas minhas questões. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso ter confiança de que Ele fará. E que o que Ele fará é o melhor para mim. Entende? O que Deus faz é o melhor para nós. Sempre, sempre. Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes algo que ele tira da nossa vida é algo que ele está tirando para o teu livramento. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual vai ser o desdobramento e a consequência daquilo na nossa vida. Então, quando Deus afasta de nós alguma coisa, dai graça. Em tudo dai graça. E isso para mim hoje já é tão presente, sabe? É legal essa maturidade espiritual. Porque isso para mim já é tão tranquilo. Quando alguma coisa começa a não fluir para mim, começa a não acontecer para mim, eu simplesmente falo, ok, estou entendendo, tá entregue. Se não for para ser, eu vou entender. Lá na frente, eu sei que vai ter uma explicação. Na hora, às vezes, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, mas eu estou entendendo que portas estão se fechando. E às vezes essas portas que estão se fechando estão me levando para algum lugar. Quando uma porta se fecha, você vai para outra. Vai para outra até chegar, talvez, onde ele queira. Muitas vezes a gente é resistente ao não de Deus, sabe? A gente fica batendo, 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 e aí tem um não, tem outro não, tem outro não, e a gente está lá. Então a gente precisa aprender a distinguir a insistência da persistência. E estar em Cristo é você entender o momento também de você recuar e olhar à sua volta e ver em qual porta ele está te abrindo. Porque quando ele está fechando uma, com certeza ele está abrindo pelo menos mais duas ou três. Em qual que você deve entrar? Então, Deus sempre tem uma porta para você. E ele não precisa do seu esforço para nada, porque o jugo é dele, é leve, é suave. E é isso que eu tenho vindo falar aqui para vocês. O amor nunca falha. O amor dele nunca falha pela gente. Ele não muda. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será o de amanhã. Quem muda somos nós. Nós é que temos medo, nós é que temos insegurança, nós é que ficamos na dúvida se aquilo vai ou não acontecer. Nós é que mudamos em relação a Deus ou às circunstâncias, mas ele é sempre o mesmo, ele sempre está lá, ele sempre está pronto e ele sempre tem a graça para derramar em nós. Ele já fez o tudo dele. E aí, ontem eu estava fazendo meu devocional e foi uma revelação grande. Eu nem consegui ler tudo ainda, mas só a ordem das coisas que está colocado para mim já foi muito revelador, sabe? Eu até tô com a Bíblia aqui, que foi Efésios. Eu fui naturalmente levada para Efésios dentro do. Eu ganhei da Fábia um devocional do Billy Graham. Engraçado, que eu nunca tinha ouvido falar do Billy Graham. E aí a Sabrina começou a falar muito do Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, Bethel. E aí começou a chegar coisas do Billy Graham para mim. E até o devocional. Não é exatamente dele, mas é baseado nas pregações dele, de uma pessoa que caminhava com ele. E eu ganhei. Eu falei, eu vou fazer, porque tem alguma coisa, é o lance da percepção. Falando, me direcionando para Billy Graham. E aí o tempo todo ele falando de graça tempo todo ele falando de percepções de Jesus Cristo da graça. Então, isso é uma percepção de você saber para onde Deus está te levando para caminhar. E aí, eu quero compartilhar com vocês e convidar vocês para estudar um pouquinho de Efésios. Porque, e aí lá dentro tinha um apontamento para Efésios. Eu falei, deixa eu abrir em Efésios aqui para ver como é que é. Quando eu abri, eu fiquei impactada. Porque na Bíblia que eu uso, que é essa Bíblia lá da Universal, tá vendo? Ela faz aqueles subtítulos entre os versículos. E aí eu vou falar para vocês só a ordem, para vocês entenderem como eu entendi na minha mente. Nessa ordem de Efésios, olha como é que Deus é organizado. Deus vem trazendo uma hierarquia de acontecimento, de como as coisas se dão. Então, primeiro, Paulo, que foi o apóstolo que escreveu.
né, Efésios, que é uma epístola, uma carta para a igreja de Efésios, ele primeiro sauda, faz a saudação, né? Depois ele fala das bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Aí vem todos os versículos. Depois ele fala da salvação pela graça, tá? Ou seja, primeiro Deus abençoa Jesus. Jesus é quem traz a graça para nós. E aí ele fala da salvação pela graça. Depois ele separa essa salvação como ela vai se dar. A salvação dos judeus, que é o povo herdeiro o escolhido, e da salvação dos gentios, que somos nós. E aí vem todos os versículos falando de como isso se dá. Depois ele fala do mistério da vocação dos gentios, que somos nós. Porque como o povo judeu não crê que o Messias veio, eles não estão difundindo a palavra e fazendo o que a gente faz, que somos os gentios, que já cremos em Jesus. Então ele fala aqui o mistério da vocação dos gentios, e ele vem dissertando. Depois ele fala da oração de Paulo. Aí ele fala a unidade da fé. Depois ele fala a santidade cristã. Isso tudo é Efésios, tá, gente? E aí vem todos os versículos falando daquilo, são subtítulos. A exortação ao amor e à pureza. Os deveres do casamento. Até aqui o casamento entra. Olha a ordem que as coisas foram acontecendo. Filhos e pais, servos e senhores, e a armadura espiritual dos cristãos e uma saudação. Então, se você pegasse Efésios e colocasse como se fosse um índice de um livro, vamos dizer assim, você vai ver uma ordem hierárquica de como são os acontecimentos e como Deus pensa, qual é a mente de Deus para como a gente tem que viver a fé. Por onde ela passa? Qual é a ordem dela, né? Primeiro Deus fez o quê? Primeiro Deus colocou as bênçãos em Jesus. E através dessa bênção que ele deu a Jesus, ele traz salvação e graça. E existe um povo que é escolhido e herdeiro, que é o povo judeu. Mas ele nos incluiu por adoção através do que Jesus fez em nós, para a nossa salvação. Por quê? Porque ele quer salvar a todos, não só o povo judeu, que é o povo escolhido, o povo herdeiro. Então, depois leiam Efésios com essa mentalidade, na ordem do que Deus quer fazer e como ele quer fazer. E ele vem organizando aquela carta que ele manda para a igreja de Efésios. Eu quis dividir com vocês porque para mim foi muito revelador. Falou muito de graça comigo. É, então, assim, hoje, gente, eu conto esse testemunho aqui de um outro tempo que eu vivi, que eu não conhecia a fé, que eu estava chegando na igreja desesperada, fazendo qualquer coisa. Eu, quando conto esses testemunhos, as pessoas ficam até hoje chocadas. Como assim você deu dinheiro? Eu dei muito dinheiro. Mas qual era o meu problema? Dinheiro. Qual é o seu problema? Do que você precisa se desapegar? De filho? De marido? De relações disfuncionais? De, de dinheiro? Que geralmente, quem tem problema com dinheiro tem medo de ir na Universal, porque diz que vai ser roubado lá. E isso foi uma frase até que meu marido fala. E eu falava, pô, esse pessoal, você não sabe se o pessoal pega. Ué, mas vai pegar que dinheiro? A gente não tem dinheiro? Vai roubar como? Como é que vai pegar? Alguém pega a tua bolsa, pega o dinheiro dentro da sua bolsa? Não. Mas as pessoas que têm medo de, de dar o dinheiro geralmente são as que estão com problema financeiro. Então, Deus vai fazer você desapegar onde você tem problema. O desapego está exatamente nisso. Qual é a semente? Qual é a colheita que você quer ter? Qual é o fruto que você quer ter? Qual é a semente que você tem que plantar? Que a colheita, você não, na bananeira tu não pega morango, na goiabeira tu não pega maçã, é semente, vai gerar fruto. Então,
Geralmente, aonde você semeia, você vai colher um fruto daquela semente que você lançou, que você cuidou, que você germinou. Então, toda a energia é como se a gente fosse uma usina de energia. Eu, Janaína, uma usina de energia. Qual energia eu estou gerando, né, para viver aquele milagre? Quanto eu estou botando da minha energia? Quanto eu estou colocando do meu tudo naquilo? Então, geralmente, a gente vive o milagre onde a gente coloca o nosso tudo, onde a gente planta a nossa melhor semente, onde a gente irriga, onde a gente cuida, aduba o solo. Você vai olhar na tua área da vida que, se a gente pegar aqui os 11 pilares, os frutos que você tem gerado, você vai observar que aonde você tem os melhores frutos, os mais suculentos, os maiores, os mais bonitos, é aquele onde você dedica tempo. É aquele onde você dedica toda a sua energia. Aonde você coloca energia é onde você alimenta mais, é onde fica melhor. Então, pensem sobre isso. Somos geradores de energia. O fruto que a gente quer comer e viver e apreciar é aonde a gente vai precisar cuidar mais e também desapegar, confiar mais em Deus a respeito daquilo. Tem gente que tem insegurança no casamento, tem gente que tem insegurança com o filho, tem gente que não serve para as outras pessoas, para a humanidade de alguma forma. Estou aqui olhando, passando pelos pilares, e para trazer exemplos. Profissionalmente, eu quero viver algo profissionalmente, mas eu estou investindo tempo e energia para profissionalmente ter o conhecimento técnico necessário. Eu tenho me conectado com pessoas que me façam ascender profissionalmente da forma que eu gostaria. Porque às vezes a gente fica sem saber, mas talvez a gente não esteja gerando a energia e o movimento necessário para ser direcionado para o lugar onde a gente precisa ir. Vou falar financeiramente. Eu tenho me organizado, eu tenho olhado para as minhas finanças com um olhar de organização. Os meus comportamentos, eles apontam para alguém que está caminhando em direção ao fruto que eu quero gerar. Então, tá um pouco na nossa mão. Deus vai trazer percepção, Deus vai colocar a gente, mas Ele não vai fazer para você. Se eu ficar sentada aqui, essa live não vai ligar, a internet não vai sair, o nosso encontro não vai acontecer. Entende? Então, Deus se movimenta com você. Ele faz as coisas com você. Entende? Não vem do céu e cai aqui uma. Não é como. Já até caiu, né? Maná do céu quando o povo estava no deserto. Mas o povo se movimentou em direção à terra prometida. Você precisa estar em movimento para que esse maná comece a acontecer e cair para você, para que você possa se alimentar. Então, eu me movimentei para o meu milagre. Eu sempre falo isso. Eu vou na direção dele, eu vou buscá-lo, eu vou. E no meio do caminho as coisas vão acontecendo e isso vai, esse sobrenatural naturalmente vai fluindo na minha vida, entende? E não é na minha, é na de qualquer um. Eu não sou mais especial do que ninguém aqui. Todos nós somos aqui os gentios. Paulo foi levantado, ele era, o tanto que ele fala na saudação dele, em Efésios, Paulo, o apóstolo eleito por Deus. Por quê? Porque ele não foi um apóstolo eleito pelos apóstolos. Inclusive, ele foi recusado pelos apóstolos. Ele foi um apóstolo eleito direto do trono mesmo, de Deus, de Jesus. Ele foi levantado para pregar para reis e para os gentios. Tinha um propósito específico para a vida de Paulo. Deus tinha algo para fazer através de Paulo. E talvez ele tenha sido a pessoa ou o apóstolo que mais difundiu a palavra da Bíblia, que mais escreveu livros na Bíblia, que mais falou da graça. E ele veio
depois de Jesus Cristo. E nós somos quem? Nós somos os santos. Às vezes, quando a gente fala isso, até choca, né? Hã? É. Ele fala, vim falar aos santos de Efésios. Por quê? Porque depois de Jesus Cristo, nós já somos santificados nele. Somos santos porque ele é santo, não é porque a gente é santo. É porque nós fomos adotados por ele e por causa da santidade dele, nós também somos santos. Mas será que você, na sua mente, no seu coração, crê nisso, que você é santa? Porque aquilo que você crê, assim será. Você crê na sua santidade em Cristo? Você crê que você é um com Cristo? Que você é uma com Cristo? Que Jesus habita em você? Você consegue viver a paz que excede em todo entendimento? Você consegue sair da sua humanidade e falar, tá acontecendo a pior coisa do mundo na sua vida lá, uma coisa do mundo mesmo, né? Uma coisa mundana. Você consegue falar, bom, tudo meu está entregue para Jesus. Então, se isso está acontecendo, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me movimentar, mas em tudo dai graça. Isso é a paz que excede todo entendimento. É você passar em paz, seja pelo que for. Então, isso é sobre graça. É você saber receber, saber perceber ela, saber colocar ela em prática, se movimentar na direção dela e ir recebendo ao longo da caminhada. Fé e graça é você crer de todo o seu coração. É você não tentar explicar nem racionalizar, que não tem explicação a forma como Deus faz. E ele faz diferente com cada uma de nós. Eu escutei um reels, né, desse de internet, do pastor André Fernandes, que eu achei interessante e concordei muito com o que ele falou. As pessoas, elas, hoje se fala muito de modelagem, né? O tempo todo a gente modela, 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 modela. Mas se Deus criou você única para fazer um propósito através de você, e você quer modelar tudo de alguém, o mundo está perdendo o seu modelo. O mundo está perdendo o que Deus criou único em você. Então, eu acho que a gente pode sim lançar a mão da modelagem, mas sem perder o nosso molde, para que o mundo não perca o que é só seu. Tem coisas que são só suas, só você, só poderá ser feito através de você, do seu jeito, da forma como vem através de você, das suas experiências, do seu sistema de crença, da sua formatação. Quando eu participei do podcast da Lídia, Dana, eu falei isso. Falei, olha, a empatia é você perceber a emoção do outro e se compadecer daquela, ter compaixão e compreender, mas você nunca vai sentir como o outro. Por que que você nunca vai sentir como o outro? Porque a gente sente diferente. Às vezes, numa circunstância, vai ser uma dor absurda para alguém, e para outro é algo que ele vai tirar de letra. Nós sentimos diferente porque nós fomos criados de forma diferente, nós temos experiências diferentes, nós lidamos de forma diferente com as questões. Então, a gente precisa entender que ter empatia é você compreender o outro, ter compaixão, é, acolher, mas sentir como o outro, esquece. Isso não existe sentir como o outro. Cada um sente do seu jeito. E isso tem a ver com a identidade, com o molde, com o seu sistema de crenças. Um copo, vamos dizer, deu aqui um barulho de tiro. Quem nunca ouviu um tiro vai achar que é um barulho. Quem mora perto de uma favela vai abaixar, vai se jogar no chão. Quem já viveu a guerra vai achar que está tendo uma explosão e começou uma guerra naquele lugar. Por quê? Porque o sistema de crença de cada pessoa em relação àquele barulho, lá no inconsciente dela, imediatamente a amígdala dela é sequestrada e ela já reage àquele barulho de acordo com o significado que ela dá para aquele barulho.
Então, cada um de nós tem uma forma de significar coisas e viver coisas. E é por isso que nós somos diferentes. E é por isso que nós somos únicas. E é por isso que Deus fez cada um numa forma, num sistema de crença, num formato. Para quê? Para ele entregar o que é dele para o mundo. Então, seja você. Creia no que Deus colocou em você. Entrega para o mundo o que vem através do seu molde. Não estou dizendo que você não possa ter modelagem, pô, isso aqui é legal. Vou trazer isso aqui para dentro do meu contexto, vou dar o meu jeitinho e colocar para fora para o mundo de novo. Isso é legal. Mas não se perca de você. Eu aprendo muito com muita gente, mas eu não me perco de mim. Eu não me perco de mim. Entre imitar o outro e ser eu mesma, eu sempre escolho ser eu mesma. Sempre, sempre. Eu sempre escolho a minha convicção, o que eu creio, porque isso sempre será mais forte do que uma modelagem, uma imitação. Então, é isso, gente. Fé e graça para mim é isso. É você entrar no processo de Jesus, melhorar suas percepções, entender quando ele está nas coisas com você, deixar fluir, né? E aí, ao longo da caminhada, eu vou contando para vocês aqui meus milagres. Muito bom, Jana. Sempre maravilhoso ouvir suas histórias e tão rica, tão cheia de conteúdo, né? Deixa eu ver o que que eu posso estar trazendo aqui de contribuição. Primeiro, esse versículo, né, que você trouxe, ele já vai falando sobre a importância, né, da semente, porque eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão, né, do que você precisa se desapegar. E eu lembro claramente, né, do Emerson, seu esposo, falando, né, que ele não sabia, ou sabia, mas que o coração estava ali, né, na questão do dinheiro. Então, o processo dele ali, quando ele trouxe no jantar lá de padrinhos, ele estava falando, né, precisou eu passar por isso, né, ele dizendo, para ele se desapegar e Deus ajustar as coisas e trazer, né, a prosperidade. Então, essa foi a história dele, como você está falando. Cada um tem a sua própria história. Então, queria afirmar essa parte aqui, né? Do que você precisa desapegar e que a gente possa olhar para as histórias das pessoas, que é o nosso objetivo aqui, com esse conceito de modelar, mas, como bem disse a Jana, modelar é diferente de imitar, né? Imitar é você reproduzir exatamente como o outro faz, do jeito do outro e perdendo a sua essência. Então, o que a Jana está trazendo aqui, eu queria enfatizar, até porque o meu módulo fala muito sobre isso, né? Primeiramente, quem que você tem que modelar é Jesus. Ele é o teu modelo e tudo mais. Mas ainda assim não é imitar, né? Ainda assim não é imitar. Por quê? Porque ele é Deus, você não vai ser Deus. Mas é você ter essa pessoa como uma referência e aprender com ela, como a Jana trouxe, e o Instagram da Jana é maravilhoso, eu falei isso milhões de vezes para ela, porque ela vai trazendo uma coletânea, eu falei, aí, Jana, você encurta meu... Você otimiza o meu tempo, porque você faz esse trabalho para gente, né? Ela já vai trazendo um pouco de tudo, então eu já vou para lá quase que como se fosse uma busca mesmo, porque eu já sei que ela já peneirou o que há de melhor ali para gente. Então, modelar é a gente poder olhar para essas referências e trazer para o nosso estilo, se apropriar disso e fazer. Então, deixar bem claro que a história da Jana não é que você tem que fazer a mesma coisa, e ela deixou isso aqui muito claro, né? Não é que você tem que entregar um apartamento ou fazer alguma coisa para que Deus faça isso na sua vida, longe disso, né? Ela deixou claro para a gente aqui. Mas do que você precisa desapegar, então pega isso. Né, pegar essa história dela me inspira muito. Eu até já li para o meu esposo também, que adorou. Jana depois vai conversar com você sobre isso também. Mas queria reforçar o versículo que ela trouxe, né, de Mateus, que fala sobre se a tua fé for do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é uma semente, e a Jana está falando sobre isso. Acho até que eu vou compartilhar com vocês um vídeo que chegou até mim sobre o André Fernandes, achei até que você ia falar disso, que ele fala, né, sobre a colheita, e a Alda Célia sempre dizia isso, né? Há anos que eu ouço a Alda falando assim, o ambiente é mais importante que a semente. Porque se uma semente for maravilhosa, mas ela não tiver numa terra fértil, como que ela vai crescer? Ela não vai acontecer nada.
E eu estou, então, nessa frequência, porque a gente veio ouvindo essa ministração do André Fernandes, que também falava sobre você preparar o ambiente, né? E a gente veio de São Paulo para o Rio ouvindo essa pregação, e ela impactou a gente tanto, eu e meu marido, que a gente está nessa frequência, e aí ele virou e falou assim: vamos ouvir de novo, porque eu quero consolidar isso. E eu queria trazer essa contribuição para esse início de ano. O tema de hoje é experienciando o sobrenatural de Deus. Para que você experiencie o sobrenatural de Deus, você precisa trazer, né, essa preparação desse ambiente para o sobrenatural. Você tem que preparar um ambiente de milagre. A Jana trouxe aqui, nessa modelagem aqui da história da Jana, ela preparou um ambiente para ela viver o que ela está vivendo hoje. E ela já está preparando hoje para aquilo que ela vai viver depois. E que nessa preparação desse ambiente, você traga à sua mente o que que você vai desapegar. Eu começo sempre o ano fazendo as minhas arrumações. A Jana, normalmente, ela termina o ano fazendo as arrumações dela. Eu começo o ano, né? Eu dou um gás, normalmente no final do ano, e começo o ano preparando o ambiente. Eu já vou desfazendo tudo, e esse ano eu vou colocar um foco, além da casa que eu sempre faço, eu vou colocar um foco no meu guarda-roupa. Eu já vou tirar muitas coisas para que entre o novo de Deus, preparando. A gente está em constante processo de evolução. Então, repara que quando esse versículo diz que você tendo essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, olha o poder das palavras, olha por que que a gente enfatiza tanta profecia, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Foi o que a Jana fez lá na varanda dela, ouvindo o louvor do Fernandinho, olhando para o céu com as estrelas, que ela vai contando, e eu sou que nem o Gimanja aí dela. Eu entro, já estava lá na varanda dela, junto com ela, vivendo o que ela estava vivendo. E não duvidando no coração dela e dizendo para aquela dívida lá: você sai daqui e você vai para lá. Você vai sair desse lugar de endividamento e você vai ali, ó. Esses protestos já acabaram e agora eu vou ser honrada. Então, o poder da fé, a liberação da graça na nossa vida é pelo poder da palavra. Agora, tem que preparar um ambiente. Então, ela trouxe isso para a gente. Ela preparou o ambiente e ela declarou, ela usou a fé dela. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Vamos modelar aqui e trazer isso para a nossa vida. O que que a gente tem que fazer para preparar um ambiente? E a proposta dela aqui é para desapegar. O que que a gente vai desapegar? Segundo, cadê o poder da palavra? O que é que você vai profetizar? O que é que você quer? Muita gente fala, né, o que não quer, mas não sabe dizer o que quer. Ela falou que várias vezes eu tinha uma certeza de que aquela situação toda mudaria, de que seria o que eu iria experimentar era o sobrenatural de Deus. E vai experimentar de novo o sobrenatural de Deus, e é cada vez mais, porque onde a gente foca, expande, tá? Então, trazer esse conceito, né, da colheita que ela trouxe aqui para gente. Você quer colher infinitamente mais? Quer a abundância de Deus? Quer a medida de Deus? A medida de Deus ela é transbordante. E aí eu quero trazer aqui também mais uma contribuição que antigamente no meu cérebro, coisas que a gente ouve na infância, né, eu ouvia muito a minha mãe falar sobre desperdício. Não vai desperdiçar, não pode deixar comida no prato, tanta gente passando fome, está desperdiçando. Renato, presta atenção, olha aí, o copo já encheu, está transbordando. Então, o transbordo no meu cérebro de criança que foi para a fase adulta era quase que como algo de desperdício. Então, meu cérebro programou para a necessidade, né? Tinha programado para necessidade. Você tem que ter aquilo que é para a tua sobrevivência. Só que isso é uma mentalidade de escassez. A partir do momento que a gente traz a mentalidade de abundância, a gente entende que o transbordo, e até um vídeo que eu gostaria de fazer, tá claro para mim, de botar um foco num copo enchendo, né? E aí a pessoa tem a sensação de, ai, tá desperdiçando, tá gastando, tá gastando. Mas aí, quando você abre o foco, vê que embaixo tem um funil que está enchendo outros focos, outros copos. Então, eu quero dizer isso para você. A medida que Deus tem para você, ela é transbordante, porque esse transbordo vai alcançar outras vidas. O transbordo não é desperdício, o transbordo é abundância. Agora, você tem que preparar um ambiente para isso, você tem que trazer novos significados para as coisas que estão disfuncionais na sua vida. Então, depois ela traz nessa questão toda de Paulo, e ela vai trazendo essa jornada toda que está lá em Efésios, e Efésios termina com a armadura celestial.
né? O quanto você está se revestindo das coisas que vêm do alto, o quanto você está usando, né, o seu escudo, o quanto você está usando a sua espada, que é a palavra de Deus, o quanto você está usando o escudo, que é a oração. A gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente tem que semear, a gente tem que preparar o ambiente para a graça. Então, viver a graça é a gente ter essa postura de saber que a gente tem que fazer a nossa parte, de profetizar, de vigiar as palavras. É, então, é isso. Ah, ela falou também, né, das portas, né, portas que se fecham, e as outras portas que vão se abrindo, e falou da importância, da diferença entre insistência e persistência, e de ouvir os nãos de Deus. E achei tão interessante, porque veio dar continuidade ao que eu falei na segunda-feira passada, né? Quando eu trouxe da minha história, que eu aprendi a ser disciplinada por Deus, aprendi a ouvir o não de Deus. E olhar para isso e não murmurando, mas olhar para isso entendendo. Se Deus está dizendo não para isso, é porque tem coisas ainda muito maiores para a nossa vida. Então, não sei se você prestou atenção nisso que ela falou, mas é fundamental isso. Você ia falar alguma coisa? Ia falar É, não. eu ia falar rapidinho, eu estou aqui Vai correndo, lá, mas eu queria muito vai lá, falar com Sá. vocês. Vocês estão escutando? Sim, Tá muito bem, escutando bem? pode ir lá, vai lá. Então tá. Eu queria falar dois pontos só, tá? Quando a Jana fala sobre esse preparar, né, para viver a graça, me veio muito na mente a palavra intencionalidade. E é uma palavra que por muito tempo eu fui contra. Eu achava que ser intencional era uma coisa mais maliciosa, era uma coisa mais, tipo assim, falsa, sabe? E hoje eu aprendi que não. Intencionalidade é você saber o que você quer e você se inserir em lugares e se associar a pessoas que vão te levar àquele lugar aonde você quer chegar. E isso não quer dizer você ser falsa. Isso quer dizer apenas que você está sendo intencional, né, para você chegar onde você quer chegar. Então, eu queria trazer sobre isso, porque a Jana foi falando e me veio exatamente isso. Como eu fui contra, por muito tempo, essa palavra intencional, e hoje eu tenho entendido que quanto mais intencional a gente é, mais a gente vive a nossa graça. Tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. E o segundo ponto, a Rê acabou de falar sobre as armaduras de Efésios, quando a Jana trouxe Efésios. Por quê? Porque toda vez, e aí é algo que eu tenho vivido, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês. Toda vez que a gente está prestes para viver a graça, a gente sofre ataques. E eu estou lendo um livro sensacional do Chris Valentin, chamado Guerra Espiritual, onde mostra exatamente isso. Quando a gente está pronto para viver a graça, a gente vai sofrer ataques do inimigo, porque o inimigo não quer que a gente viva a graça. Então ele vai fazer de tudo. E a maior arma do inimigo, sabe o que é? A nossa mente. Então ela vai ser a primeira coisa que vai começar a trazer dúvidas, vai te trazer preocupações, vai te trazer insegurança. Isso são ataques espirituais que você está sofrendo porque você está prestes para viver a graça. Então, como a Rê falou, se veste das armaduras de Efésio para combater essa guerra, porque a gente combate essa guerra com fé, com oração e com, na verdade, uma oração intencional, uma oração intercessora, porque a gente tem que blindar as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos corações, para que a gente possa viver a graça de Deus na nossa vida. É isso que eu queria deixar para vocês. Eu estou correndo aqui, gente, olha aqui. Estou pronta Muito para sair bom, para Sá. esquiar, mas eu queria contribuir. Um beijo enorme no coração Um de vocês. Eu beijo. amo vocês. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau. Vou contribuir um pouquinho aqui, apesar do nosso tempo já ter esgotado, mas me dá uns minutinhos aí. Vendo muito assim, eu amo esses testemunhos da Jana, né? E olha que importante, o que que veio na minha mente, assim, olha que importante dos dois, do casal estarem em unidade, né? Porque naquele momento a Jana falou assim, eu quero doar. Então, para mim, ela seguiu aqui Timóteo, ó. Ordene-lhe que pratiquem um bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E o Emerson ainda não tinha entendido o porquê, né? Ainda não tinha, não era o momento dele, né? Cada um tem o seu momento. E o Emerson, ele me lembrou Provérbios 10. A bênção traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, a gente entender que a gente tem que abençoar não sentindo dor, né? A gente tem que... Então, qual é o tamanho da sua fé? Naquele momento, o tamanho da fé da Jana estava
muito mais alto do que talvez a fé do Emerson. Só que como eles são um casal em unidade, olha que legal isso. Porque você imagina, se não fossem unidade, ia promover briga, ia promover, enfim, é, é, coisas, né? Discussões. Então, eles estavam tão em unidade, um confia no outro e falou, cara, vamos embora, né? E teve outras situações também, né, Jana, que o Emerson, cara, tem certeza? Tem. Estamos em unidade, vamos embora. Então, vamos seguir. Então, olha a importância, muito mais do que a gente pensar na graça, na bênção, como é que a gente está ali entre casal, né? Isso foi um insight muito legal para mim. O tamanho da nossa fé foi outro insight muito grande da Jana. Eu admiro muito o tamanho da fé dela, né? Então, é algo que eu venho cada dia mais, como meu tema, me descobrindo em Jesus, né? É uma fé que está sendo aumentada a cada dia. E assim, gente, Deus quer te abençoar, você merecendo ou não. Então, Deus vai te dar uma graça, Deus é muito generoso. Então, Ele vai te dar uma graça, você merecendo ou não. Não precisa ter dor para ter graça, né? Então, a graça é um sinônimo de liberdade, né? A graça, eu coloquei aqui que é o sinônimo da gente ter o tempo. Como é que a gente administra o nosso tempo? Isso é graça. A Jana tem falado muito de tempo, né? A graça dentro das palavras, das ações, tudo é graça. Essa liberdade de você, essa liberdade. Essa liberdade de você ter tempo, a liberdade de você ter ações, a sua escolha, seu livre-arbítrio, a liberdade das suas palavras, isso tudo é graça. Então, quando a gente entende que essa graça vai nos manter livres, você acessa essa herança, né? Então, você acessa os seus milagres. Então, acho que é confiar, né? Onde você foca, expande, é confiar muito nisso, é confiar muito que a bênção traz riqueza e não inclui dor. Outro que também, assim, desde a infância, quando a gente falou na infância, eu lembrei e veio o Provérbios 23 também, não esgote suas forças tentando ficar rico. Então, isso na infância, eu tinha muito. Meu pai, não, com toda a necessidade que a gente passou, não, tem que segurar aqui para os dias ruins, né? Tem que economizar aqui, para quando chegar o dia ruim, você. Então, a gente já estava esperando o dia ruim chegar para poder. Então, e às vezes você ir esgotando além disso. Essa escassez gera algo que você, porra, eu quero trabalhar, virar algo desordenado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu digo até por mim, tentando acessar uma riqueza material, né? Então, cuidado com isso, que aí você está contradizendo com a graça, que é a liberdade do seu tempo, que é a liberdade das suas ações, do que você vai fazer. Então, outro insight também que veio muito hoje aqui, Jana, dentro da história toda. Então, acho que eram essas as minhas Ô, Carla, você contribuições. hoje está vestida a caráter. Onde você comprou essa blusa que a gente vai precisar? As quatro terem uma igual. Ah, é verdade! Vim de Lioness hoje. Você está hoje vestida de Lioness. Eu adorei isso, gente. Muito Muito bom. bom, Jana. Vamos lá, por causa da Ó, hora. eu me lembrei aqui enquanto vocês Dá vontade falavam de falar um monte de coisa. de uma situação que eu vivi no cruzeiro que eu estou fazendo agora uma viagem com a família. E aí no cruzeiro aconteceu uma coisa que ficou na minha mente. Aonde eu estou vivendo isso? A gente estava no cruzeiro. No cruzeiro é tudo incluído, né? Então, você entra no cruzeiro, você come lá, você tem vários restaurantes, tem vários lugares, né? E nesse cruzeiro que eu fui da Disney, a gente está fazendo essa viagem para o meu neto conhecer a Disney, nesse cruzeiro que eu fui da Disney, eles têm um aplicativo onde lá eles se comunicam com todo mundo que está lá, todas as atividades, os horários da atividade, tudo já está feito. Aí no primeiro dia tem no nono piso, né? No décimo, não, no, no 11, no número 11 lá do andar do barco. É um lugar como se fosse uma grande praça de alimentação e tem um telão para você assistir os filmes e tem a piscina, o pessoal fica ali. Aí, o Emerson, aí, nesse lugar que é o 11, hã? Então, ó, você tem um horário lá para fazer o
Desculpa, gente. Aí, nesse número 11 tem um monte de, como se fossem vários quiosques de lugares, lojinhas, que tem comida, os tipos de comida, peixinho com batata, hambúrguer, sorvete, tudo para você comer à vontade. A gente foi no primeiro dia, comeu, aí de noite comeu. Eu falei, gente, será que a gente vai ficar aqui 4 dias comendo isso? Eu me perguntei na minha cabeça. Não é possível, vou enjoar essa comida de noite. Vou ficar fazendo esses lanches, essa comida aqui. Olha isso. E de noite a gente foi lá de noite e comeu pizza. E a gente ainda não tinha baixado o aplicativo. Olha só, olha essa bizu que eu vou dar para vocês. E eu falei, gente, eu não falo inglês, né? Falei, vocês têm que baixar o aplicativo para ver o que que é, o que que tem lá, não sei o que. Rarará. Aí, enfim, uma viva alma lá do nosso grupo familiar baixou o aplicativo. A gente tem reserva para todas as noites num restaurante diferente aqui. Já está reservado para gente. Falei, meu Deus, a gente perdeu um jantar todo servido, um show, com tudo, porque a gente não tinha baixado o aplicativo. Qual aplicativo você não está baixando na tua vida? Assim, um insight que veio aqui para eu dividir com vocês. Quer dizer, a graça estava lá, já estava tudo organizado. Todas as noites tinha um jantar diferente, num restaurante diferente, com show, com tudo. A nossa mesa já estava reservada para nós. Jesus do céu! E eu não fui no jantar que estava reservado para mim, porque eu não tinha baixado o aplicativo. A graça já estava lá me esperando e eu não fui lá viver a graça. Estava lá de escrava comendo o hambúrguer do dia inteiro, a pizza, o lanche, a batata frita. Aquilo era o a mais. Eu ficava ali para você se servir a hora que você quisesse, mas tinha algo especial para ser experimentado, que eu não estava experimentando, porque eu não estava com a percepção conectada, que era baixar o aplicativo. Entende? Então, a graça já foi dada, já foi liberada. Deus já deu tudo dele, que foi Jesus, e Jesus já deu tudo dele, que foi morrer na cruz para sua salvação. Por que que você não está vivendo? Porque a graça já está aí, E é total o título do seu estudo hoje, né? gente. Experienciando o sobrenatural de Deus. Então, Deus ali foi uma metáfora que você viveu no cruzeiro para mostrar de onde Deus, onde você já esteve e onde você está, né? E que Gente, eu cada um de fiquei nós possa, demais. que a gente possa, de fato, estar alinhada com esse aplicativo aí e viver esse sobrenatural de Deus, né? Que é a Gente, está fartura, que é a liberado. graça, que é o show, que é tudo, e não ficar com aquela comidinha de infantil. E como você fala muito de fé, uma coisa interessante também é o Fragale, né? O pastor Maurício Fragale, ele sempre fala isso. Existe a porção de fé. Então, gente, cuidado para não achar assim, a fé da Jana é enorme, né? E você, não. A fé pode ser aumentada. Então, Jana já falou isso aqui outras vezes. Quando é bebezinho, Deus vai te dando alimento líquidozinho, leitinho e tal. À medida que a gente vai adquirindo maturidade espiritual, Deus vai trazendo novos alimentos para a gente. Então, a Jana falava muito isso. Eu tinha um paladar infantil e tal, adorava comer essas coisas. Olha aí, ó. Mas agora não, agora você Vivia já comida de gosta de chefe, jantares. tudo servido, com show, tudo divertido. As pessoas que serviam a mesa já sabiam o nosso nome. Eu vi lá que Éramos a mesa tinha o número 7 e tudo. E aí, gente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você estiver meditando na palavra, quanto mais você estiver ouvindo a palavra de Deus, mais a sua fé vai sendo aumentada. Então, estando com pessoas, estando conectados aqui, tragam mais gente para o nosso devocional, porque aí é esse tipo de posicionamento que vai fazer com que a nossa fé vá aumentando e cada vez mais. Agora é o que Deus fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já é capaz de fazer coisas, né? Impossíveis, porque é pelo agir de Deus através da nossa vida. Não, e isso mudou, mas mudou num nível. Isso foi o primeiro dia do cruzeiro, né? Que a gente não foi no jantar. Então a gente perdeu, entre aspas, o primeiro jantar reservado para nossa família e comeu daquele dia. Então, assim, isso mudou a nossa percepção e a nossa vivência no cruzeiro como um todo. Por quê? Porque todos os dias, às 8h15, a gente tinha um jantar para se arrumar, para ir. Então, Muito antes bom. a gente botava qualquer coisa, subia lá naquele deck, né? Qualquer hora que eu quiser eu vou lá comer. Mudou completamente. Por quê? Porque a gente tinha um horário marcado, a gente tinha que se arrumar e se preparar para viver aquele momento. Aí teve pro meu neto lá o negócio do Homem-Aranha,
da Marvel, o restaurante da Marvel, no outro teve o show da Elsa, aí as princesas vieram. Ou seja, a gente passou a se preparar para viver aquele Olha aí, momento com mais uma vez, ambiente. a preparação do ambiente para viver o sobrenatural de Deus. Entende? Aí, ou seja, confirmando isso tudo que a gente está falando. Me veio na hora, eu falei, vou contar para ela esse negócio do cruzeiro. Me veio na hora, aquela preparação para você viver aquilo. Por quê? Porque antes, pô, aquele lanche lá, qualquer hora eu subo, vou lá, pego um prato, pego, volto, né? Não, mudou completamente a percepção do cruzeiro. Eu falei, meu Deus, tem esses outros restaurantes. Cada restaurante. Teve um restaurante que tinha um café da manhã maravilhoso, tinha tudo, tudo que você possa imaginar. Até salmão tinha. E eu É o não conhecia banquete, né, ainda. Jana? É o banquete, é a mesa que Deus já preparou para a gente. Nessa pregação que eu vou compartilhar lá com vocês no nosso grupo, o André Fernandes fala sobre isso. Deus, ele prepara a mesa, né, para o banquete, e depois vem o cálice transbordante, Salmo 23. Gente, é isso, gente. Graça é isso. Ela está disponível, ela está pronta para você só lançar a mão dela e viver. Mas aonde você tem que sintonizar? Qual é o aplicativo que tu tem que baixar para saber essa informação e chegar lá? Então, assim, trazendo para uma linguagem de hoje, qual é o aplicativo que você ainda não teve acesso? O que que você ainda não entendeu? Qual é a frequência que você não sintonizou? Então, falando de frequência, a gente vai aqui para o Postura Lioness, né? Escreva qual passo você dará pela fé hoje que subirá como bálsamo para os céus. É aquela oferta perfeita para Deus. Qual é a tua oferta perfeita para Deus? Qual é o teu todo que você vai confiar para Deus? Lá naquela época, a minha oferta perfeita para Deus foi o que eu não tinha. Eu dá até o que eu não tinha. Eu não tinha dinheiro, dei um terreno, porque eu precisava de um milagre na área financeira. E você? É no seu casamento? É com seus filhos? É na sua profissão? É no seu servir? É na sua ligação espiritual? Em que área da vida você precisa fazer uma oferta de fé para Deus e confiar integralmente, 100% nele? Então, essa é a minha sugestão para você. Pensem, qual é a área que hoje te traz uma angústia, que você está ansiosa, que você está precisando fazer alguma coisa? É nessa área que você tem que fazer uma entrega. Lá onde você quer receber é onde você primeiro tem que dar. Então, anota isso. E o que a Rê já falou, profetizar. Escreva e depois declare, como se você já tivesse recebido essa oferta que a gente falou lá no Criando no Postura Lions. Você pensou em alguma área. Nessa área, você já vai profetizar como se tivesse recebido isso. Obrigado, já agradecendo. Obrigada, Deus, por ter chegado até mim esse milagre, por eu ter conseguido receber algo que estava preso, por eu ter conseguido a cura em algum aspecto, se for físico, se for mental, se for emocional, por eu ter resolvido uma questão de alguma relação, de algum relacionamento, por eu ter recebido uma graça em alguma coisa que eu estava esperando em relação a algum filho. Enfim, eu não sei em que área você precisa de algo, mas na área que você precisa de algo, lá quando você criou sua consciência de fazer uma oferta digna de colocar aos pés de Deus, você também já vai agradecer e profetizar como se já tivesse recebido. Como cada um tem a sua, essa é a nossa tarefa, né? Porque sem tarefa, sem ação, não tem bênção, gente. Tem que ir lá buscar a bênção, Deus no meio vai junto com você. Então, é isso. Então, vou me despedir. É isso que eu ia Quer falar. falar algo, Despede Rê? do YouTube, e aí depois a gente tira É, foto, a gente fala aquelas coisas. vou me despedir. Segunda-feira tem mais, vem a Carlinha, né? Agora na próxima segunda, e a gente espera vocês. Um beijo e fé e graça. Fé e graça. Incentiva as pessoas a compartilharem o vídeo, a fazerem comentários, a Isso. curtir, gente, nosso canal do YouTube. Ó, compartilha,
Pega o videozinho, o link, manda para alguém que você escutou alguma coisa aqui, que você achou que vale a pena, porque a gente sempre pensa em alguém, poxa, fulano tinha que escutar isso. Manda o vídeo para alguém, vamos compartilhar, vamos chamar mais gente para esse movimento. Nós somos os geradores de energia. Nós estamos vivendo a Bíblia. Então, às vezes alguém precisa receber esse vídeo através de você. É através de você que Deus quer fazer, não de mim. Ele está me usando para falar, mas é você que vai encaminhar o vídeo. Então é isso, gente. Todas nós estamos aqui vivendo a Bíblia. Faça a sua parte. Encaminha, compartilha, convida a gente. Vamos ampliar esse movimento que é nosso. Não é meu, não é da Rê, não é da Carlinha, não é da Sabrina. É nosso. Porque a energia está em nós todas juntas fazendo isso. Vou me despedir. Até semana que vem. Um beijo.